Olá para todo mundo. Agora iniciamos a nossa Primavera do Tarô, iniciamos nosso evento. E hoje, em particular, nós vamos conversar com essa turma maravilhosa desses tarólogos, desse Brasil varonil, pessoas já com larga experiência, que vai realmente dar sua opinião, principalmente sobre a questão do tarô nos dias atuais. Aqui quero apresentar primeiramente Heloísa Gebara. Tudo bem, Heloísa? Tudo bem, Ney. Boa noite para todos. Heloísa é do Rio de Janeiro, uma das tarólogas mais antigas daqui. Vamos dizer que ela é uma memória viva do tarô aqui no Rio de Janeiro. Ela já desde a década de 80 já tinha lojas, já ensinava tarô. Realmente é um prazer tê-la aqui conosco. E que bom prazer é meu. Que bom que as pessoas possam te conhecer. Temos também do Sul, Júlio Soares. Tudo bem, Júlio? Júlio, você é de qual cidade do Sul? Então, atualmente estou em Porto Alegre, mas eu nasci numa cidade bem pequena chamada Palmares do Sul, interiorzão, assim. Mas eu estou em Porto Alegre. Ah, legal. O bom da internet, eu sou um fã da internet, eu acompanho essas tecnologias há muito tempo. E o bom da internet é que a gente pode conversar, dialogar com pessoas de norte a sul do Brasil e do mundo. Então, do Polo Norte a Polo Sul, a gente pode realmente entrar em contato, conversar em tempo real. Isso que é importante. Eu acho que um dos aspectos mais positivos da pandemia e de todo esse processo é que nós pudemos nos encontrar e ativar mais as nossas amizades e principalmente compartilhar saberes. Temos aqui também Maria Baldin. Tudo bem, Maria Baldin? Fala de onde? Boa noite a todos. Eu sou de São Paulo, capital. É um prazer imenso compartilhar tela, conhecimentos com todo mundo. Maria Baldin está com um trabalho especial de tarô sistêmico, ela vai falar sobre isso também no tema dela dessa semana. Hoje vamos falar sobre fórum. Seja bem-vinda. Roseliana, tudo bem, Rosa? Rosa, você está falando de onde? Eu estou em São Paulo também, na zona norte de São Paulo. Também, como ela falou, um prazer dividir a tela aqui com tantas pessoas ao mesmo tempo e prestigiando esse evento que estava sentindo saudade dele. Mas você compartilhou tela com milhões de pessoas já, naquele famoso evento dos paranormais, né? Conta pra gente que essa experiência aí foi boa. Nossa, experiência de louco, né? As provas eram, assim, completamente difíceis, porque a gente estava num ambiente completamente hostil, né? Uma série de energias. A gente não fazia a menor ideia onde a gente estava, a gente entrava na produtora, colocavam os fones para não ver nada, colocavam a tarde, recolhiam todo o nosso material de comunicação, e você era solto lá para falar as coisas, né, o que tinha que ser falado, e graças às ferramentas dos oráculos do tarô ali, que deu grande direcionamento e fez ser um espetáculo à parte, e mais credibilidade também para os oráculos, né, uma experiência inesquecível. Perfeito, maravilha, perfeito mesmo. Muito bom, muito bom. Vem aqui também, Alexandre Lepletier, fala da onde, Alexandre? Conta aí pra gente. Oi, pessoal, boa noite, prazer imenso estar aqui, mais um evento de Ney Naif, vizinho, né, Ney? Aqui do lado, Copacabana, Rio de Janeiro. Muito bom, eu sei, mas quem está assistindo não sabe. Eu sei, somos vizinhos, estou pertinho do Ney. Quase vizinhos, exatamente. E também temos Tina Lima, tudo bem, Tina? Está falando de onde? Estou falando também de Copacabana, Rio de Janeiro, estou aqui, no calorão. Não, pensei que estivesse em Teresópolis. Especialmente para fazer esse evento com vocês, só os bons. Gente linda aqui. Perfeito, então. E temos também, por último, o Petrus. Tudo bem, Petrus? Fala de onde, Petrus? Tudo bem, eu falo de São Paulo, aqui da Moca. Bom, satisfação sempre, né, estar junto com esse time aqui, só de férias, que eu passo conhecimento, mas aprendo bastante também. Beleza, muito bom. Mas hoje nós vamos discutir exatamente um tema que é o futuro do tarô pós-pandemia. E aqui só quero lembrar que em 2009 eu fiz um fórum falando sobre o futuro do tarô da internet. Não se esqueçam disso, né? Eu até deixei aqui meio separado. Vou dar aqui um share aqui do screen, só para lembrar de umas fotos dessa época. Cadê aqui? Onde está você?
Uau, deixei separado, por hora que a gente precisa, a gente nunca acha. Ah, tá aqui, achei você, muito bem. Aí, para quem se lembra, nós fizemos o fórum em 2009, 12 de 2009, onde nós discutimos exatamente essa questão sobre o tarô, o futuro do tarô na internet, quando ninguém quase fazia nada de jogos na internet ou dava cursos. Eu era uma das raras pessoas que dava curso pela internet. A Kelma Mazeiro também era uma das raras pessoas que davam curso pela internet. Aí, Kelma, aí, Kelma, você aí também no nosso fórum. Tinha a Vera Cristina, teve o Alexandre, teve o Giancarlo, teve várias pessoas. Foi um fórum muito interessante que nós fizemos. E uma época que ninguém acreditava, inclusive, nessa parte do tarô online. Eram pouquíssimas pessoas que estavam investindo. Kelma foi uma primeira a investir no podcast, quando nem se falava em podcast aqui no Brasil, entendeu? Ela dava aulas por podcast. Pioneira, inclusive, lá 2004, 2005, assim, há muito tempo. E o meu curso de tarô online, também fui o primeiro a dar curso de tarô online. Então, eu acreditei, poucas pessoas acreditavam, e fiz esse fórum. À época, as pessoas duvidaram muito do tarô, da aula pela internet, no tarô, dentro da internet, dar consultas de tarô pela internet. Era algo assim, não existia também esses sites de consultas que tem hoje. Foi realmente inovador e foi muito interessante a nossa discussão naquela época, de algo que em menos de 10 anos, acho que em 5 anos depois, começou o tarô na internet, começou a aquecer bastante, e hoje, então, é uma prática comum atender dentro da internet, consultas online, cursos EAD, milhões de atividades, e realmente foi sedimentado com a pandemia. Muito bem. E agora nós vamos discutir, ou conversar, e dar nossas opiniões. Como é que vai ser isso, todo esse conjunto de informações, de pessoas novas também que entraram dentro desse meio, durante a pandemia, nesse ano de 2020, como é que vai ser daqui para frente? Ou, pós-pandemia, principalmente, como é que vai ser o tarô no seu plano virtual e no seu plano presencial? E é isso que nós vamos hoje começar. Quem gostaria de pegar a palavra e falar, vamos deixar hoje o microfone aberto, só cuidado com as crianças e com os cachorrinhos, e vamos embora, vamos opinando aqui. Pode deixar aberto e falar, interromper, hoje é que nós estamos aqui livres para falar à vontade. Quem começa? Vamos começar com Kelma, que ela estava em 2009 com a gente, e também, vamos dizer assim, que ela também é precursora nessa parte esotérica dentro da internet, de taroterapia, florais também, um monte de técnicas, e que também é pioneira nisso. Hoje realmente todo mundo faz, mas é importante a gente frisar quem nesse Brasil varonil iniciou realmente atividades, iniciou os primeiros passos, e outras pessoas acharam que é importante. Vamos dizer assim, nós somos desbravadores. E é isso que as pessoas têm que respeitar em nós, que nós abrimos caminhos e que nós hoje permitimos que diversas situações hoje ocorressem no dia de hoje, dentro da internet. Mas, Kelma, o que você acha que vai acontecer com o tarô pós-pandemia? Dá uma opinião, e aí as pessoas também podem entrar, e a gente pode... Só não pode a gente brigar aqui, tá bom? Mas o resto a gente pode. Só não vale xingar, né? O resto... Você xinga devagarzinho. Né? Boa noite a todas, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com você, Ney, com todos vocês. É sempre muito bom participar das suas iniciativas. Então, a questão do tarô pós-pandemia ainda é na minha concepção, né? Ainda é uma incógnita, assim, porque... A gente, na realidade, está lidando com uma situação até então desconhecida, né? A gente está lidando com o que a gente chama, num viés filosófico, a gente chama de contingência. Então, assim, a gente está fazendo o que a gente pode. Mas o que eu percebo dentro dessa movimentação é que uma parte, por um lado, né, uma parte bastante positiva, se é que a gente pode chamar assim, é que muita gente...
abriu mão daquela resistência ao online, né? Tinha uma resistência muito grande por parte de, acho que tanto de quem trabalhava e trabalha com tarô ou com outras áreas, quanto por parte de clientes e alunos. Então, eu acho que nesse ponto está sendo uma experiência muito interessante, porque a gente está tendo que se virar dentro dessa linguagem, né? E sempre que a gente muda a maneira de se comunicar, a gente muda as relações. Então, por um lado, favorável, né? A gente tem essa questão de gente chegando, de gente abrindo um pouco mão da resistência e se adaptando à internet, né? A essa parte de relacionamentos à distância. Por outro lado, a gente tem um aumento de informalidade, né? Como eu já mencionei, né? Então, o que eu chamei de o fenômeno dos tarólogos da pandemia, que são pessoas que, na busca por movimentar de alguma maneira, acabaram disponibilizando trabalhos de uma maneira precoce. Então, a gente, por um lado, tem um fator muito favorável, que é essa adesão maior ao trabalho à distância, e, por outro, a importância aí da gente discutir a informalidade e a ética, consequentemente, no que se refere a disponibilizarmos trabalhos e possibilidades realmente estruturadas, com condições de atender a demanda que está aumentando. Né? Então, eu vejo, não sei como vai ser o pós-pandemia, mas percebo essas duas frentes muito fortes, e creio que a gente vai lidar com isso ainda mais algum tempo. Júlio, você acha que essas pessoas novas que estão entrando, que entrou muita gente nova no mercado esse ano, devido à pandemia, fizeram cursos, atividades, o que a gente poderia aconselhar ou dizer para essas pessoas? Porque nós estamos aqui há décadas, né? Então, ou seja, temos aqui a Heloísa, não vou nem dizer quantos anos ela tem de profissão, né? Eu também já estou bem velhinho na profissão, quer dizer, a gente tem uma ideia do mercado. E o que você poderia aconselhar para essas pessoas que iniciaram esse ano, por exemplo, dentro das consultas, ou consultas de tarô principalmente, porque eu duvido muito que alguém que entrou de tarô esse ano tenha condições de dar curso. Essa é a minha opinião, tá? Sim. Consultas, eu acho que até pode dar um passo. E o que você aconselharia para essas pessoas? É o que eu costumo aconselhar para todo mundo, geralmente, porque esse tipo de dúvida ele vem surgindo mesmo esse ano. Esse é um ano que realmente a gente tem visto um boom de redes sociais, é um nicho que está crescendo cada vez mais, especialmente dentro das redes sociais, né? E o que eu falo é o seguinte, na internet, tudo parece mais rápido e a gente, toda hora a gente está sendo bombardeada de informação. Toda hora, a gente tem muita informação. Pesquisar tarô no Google é um labirinto infinito hoje em dia. Só que, claro, o que é uma dificuldade, e foi uma dificuldade para mim no início também, né? E eu comecei a estudar tarô bem no iniciozinho dessa popularização dos blogs, por exemplo, lá em 2008. Tinha uma questão de a gente vê muita coisa, mas a gente não sabe bem para onde olhar ainda no início. E eu acho que no início tem que se olhar para tudo mesmo e entender o que tipo de rapidez é essa e até que ponto a gente está levando um desejo de eu quero me profissionalizar, eu quero atender, eu quero estudar mais, eu quero ler tudo que é coisa, ou é mais uma ansiedade que é criada também por esse coletivo causado pela internet, esse efeito que tem de tudo parece mais fácil, quando, sim, facilita muita coisa, mas também tende a nos criar uma neblina de vez em quando. Então, eu diria para ter filtro. Ok. E, Alexandre, outro dia nós estávamos conversando exatamente que você disse que teve um boom, assim, muitas pessoas procuraram consultas, procuraram cursos com você, e você realmente
teve uma atividade até surpreendente com relação a isso, que você se surpreendeu a quantidade de pessoas que chegaram para cursos. Eu também, na escola, também tive essa questão de muita gente entrar na escola de tarô. Eu acho que isso, todos nós, de algum modo, houve um aumento muito grande. Mas o que me chamou a atenção foi do modo como você falou. Nunca trabalhei tanto quanto agora, né? É uma coisa assim, todos os dias eu estou trabalhando. Que tipo de pessoas chegaram até você, assim, de conhecimento do tarô, ou conhecimento de simbologia, ou de cartomancia, de algum modo? Eram leigos ou já sabiam alguma coisa? Foi realmente um boom muito grande. Eu enchi a semana toda de turmas, né? E estou trabalhando direto, dando, sei lá, quantas turmas ali cheias. E esse perfil desse público, ele é bem misto. Você tem pessoas que procuraram o curso para ocupar tempo durante a pandemia, mas tem muita gente que já tem um histórico de estudo de tarô e alguns profissionais, né? Pelo menos, assim, do que eu entendo das minhas turmas de uma forma geral, eu ainda não percebi aquele profissional imediatista que já está querendo fazer o curso para ir trabalhar. É gente que já tem uma bagagem, que está trabalhando bastante. Um caso engraçado que eu tenho é um rapaz de 17 anos que ele joga desde os 13. Ele, com 17 anos, tem 4 anos de experiência em clientela, né? E aí ele entrou no curso para se aprofundar mais, e eu vejo que ele tem bastante cuidado nessa formação dele, e o resto da turma também. E eu percebi também uma coisa diferente de outros momentos, que eu já dou curso online há um tempo. Antes era curso presencial, curso online. Quem não podia vir na minha sala, eu transmitia o curso ao vivo. Foi um maior engajamento das pessoas no estudo. Eles têm desenvolvido estudos paralelos dentro do grupo do curso. Então, aquilo que eles acham que não tem ali, que eles me pedem para colocar, antes de eu colocar, eles já estão desenvolvendo, né? A Kelma falou da questão da formação, do trabalho precipitado. Eu acho que cabe uma outra característica para esse tarólogo imediatista, que é o precário, né? Você faz um curso ou você faz 10. Eu tenho várias pessoas que compraram muitos cursos ao mesmo tempo. Então, assim, estão fazendo simultaneamente 7, 8 cursos, assistindo como dá. Aí a questão da experiência temporal dentro do mundo virtual, que ela não é linear, tudo é no presente e simultâneo, né? Eu fico pensando, uma pessoa dessa que vai trabalhar, vai, de repente, dar um curso, fazer uma consulta, que experiência que essa pessoa tem para agregar esse conhecimento produzido nos estudos e passar para o aluno, e até mesmo para a consulta, porque, como você falou, dá até mais que dar um espaço para consulta. Quem começou agora, que você tem todo um campo de percepção, comunicação, intuitivo, criativo, que você pode sair muito bem no começo, né? Mas vai chegar um momento que você vai encontrar situações que você não tem experiência, que a interpretação ela não é suficiente. Você precisa de vivência, de experiência para poder lidar com aquilo, né? E aí são os novos tempos. Outra coisa também que é interessante para a gente falar é o carro do ovo, né? Você agora fazendo tudo em casa. Então, o trabalho, a casa lá já é um espaço de trabalho constante, ininterrupto. A casa é um passarinho de bico aberto pedindo limpeza e organização, né? Você está sempre... Aí você tem que conciliar o trabalho doméstico, a sua vida doméstica, com o seu trabalho online, atendendo, dando curso. E eu faço uma pós-graduação e, de vez em quando, a aula passada foi sobre gênero e trabalho. A filha da professora estava entrando e chorando na aula, né? Em que ponto que isso vai, que momento isso vai acontecer nas nossas consultas e cursos, e até que ponto isso pode interferir, esse ruído da comunicação por conta do trabalho dentro de casa, né? Então, são questões que a gente vai tentar ter que ou aceitar, naturalizar isso dentro do nosso trabalho, ou tentar criar uma forma de melhorar isso, né? É interessante essa questão de cursos, né? Pessoas que estão buscando formar-se tarólogos. Eu acredito que o tarô é um chamado. As pessoas podem até vir com uma visão capitalista ou uma visão financeira com o tarô, mas, acima de tudo, é um chamado. As pessoas que não se adaptam ao sistema, eles saem fora, porque não é uma arte simples. Eu sempre digo, nós vendemos alma, nós não vendemos bananas. Então, é diferente esse processo de um produto comestível e que é de fácil transação e comercialização, não é o caso do tarô.
Então, se a pessoa faz um curso pensando em consultas, dar consultas, ela pode até inicialmente falar um monte de coisa, mas será que esse monte de coisa que ela falou é a realidade? Será que esse monte de coisas que ela orientou vai dar certo? Ou, de algum modo, a pessoa vai encontrar alguma orientação espiritual, alguma autoajuda que a pessoa pode dar? Enfim, eu acho que o tarô é uma arte que só o tempo transmite ao consulente a verdade do tarólogo. Então, por isso que, às vezes, o tarólogo hoje ele pode atender 10 pessoas, mas o retorno dessas 10 pessoas é só daqui a alguns meses. Então, óbvio que a pessoa pode ter vários erros durante consultas, e só daqui a um tempo ela vai começar a ter o retorno negativo dessas consultas. Então, e aí ela perde realmente os consulentes, perde realmente toda a credibilidade dela. Então, por isso que eu digo que o tarô é um chamado. A pessoa ela tem que ter exatamente essa percepção, ela tem que ter essa condição de gostar, e o feeling, principalmente, de trabalhar com essa área mais mística, mais esotérica, ou mais intuitiva, ou mais terapêutica, porque o tarô ele atinge várias áreas, da terapia até meditação, até magia, ou então as mancias. Então, ele é como qualquer arte, ele tem várias nuances, né, de uso. Agora, uma coisa que nós estamos falando muito de cursos e clientes, né? Tina, diga para a gente, como é que foi os clientes durante a pandemia? O que aconteceu no início do isolamento social? Eu tive uma queda, né, pelos clientes presenciais, óbvio, né? Porque eu me isolei na Casa da Montanha e fiquei por lá e fiz vídeo, então, dizendo que eu ia permanecer fazendo isolamento lá e que eu ia continuar com as consultas online, que eu já fazia. E o que aconteceu foi muito interessante, porque eu já tinha muitos clientes de São Paulo, do resto do Brasil. Eu tenho cliente no Acre, eu tenho cliente no Ceará, é muito legal. Até fora do Brasil, né, na Itália, em Portugal. E o que aconteceu? O pessoal do Rio de Janeiro, que é onde eu atendia presencial, né, é que deu aquela freada, puxou, né, a rede, opa, tem presencial? Não tem presencial, agora é só por vídeo, né, videoconsulta. Mas não muda, não muda, e a energia, e eu não posso mais tocar nas cartas. Então, teve muita resistência, mas do pessoal daqui mesmo, do Rio de Janeiro, né? O pessoal que estava mais acostumado a fazer presencial comigo. E, então, no primeiro, ela ficou me sondando, mas quando é que você vai voltar? E, não, eu vou esperar mais um pouco. Só que a pandemia comendo, né? Então, óbvio, as pessoas estavam muito perdidas, muito preocupadas do futuro, e como é que ia ser o trabalho, né, os relacionamentos, né, muitos terminando na pandemia, e aí com isso, né, a dor, né, começou a ser maior do que a paranoia de fazer uma consulta em vídeo, e eles começaram a voltar. Hoje em dia eu estou realmente atendendo bastante, porque o outro tipo de consulta online que eu já fazia aumentou. Foi muito legal isso, né? O pessoal que já começou a fazer e começou a indicar, né, também. E o pessoal do Rio de Janeiro que deu aquela freada, então, é que começou a voltar ao hospital e agora está normal. Aliás, eu posso até dizer que está mais, eu estou atendendo mais, eu estou trabalhando mais do que eu trabalharia, mas não tenha dúvida. O movimento aumentou muito, né? É uma crise, né, Ney? Então, é isso. Interessante, porque, de algum modo, será que as pessoas se adaptaram também à internet? Porque eu também tinha essa visão de que essas pessoas elas eram reticentes a entrar na internet, tanto para ter aulas quanto para ter consultas. Por anos, eu fiquei tentando abrir vários cursos, abria muito pouco, havia sempre uma resistência, as pessoas preferem o curso presencial, preferem a consulta presencial, mas eu acredito que a pandemia, ela rompeu com essa ideia de que o online é diferente do presencial. Ele
ele é idêntico, porque para o tarô não importa se você está perto ou se você está longe, nós estamos lidando com o mundo espiritual. E o conhecimento depende de quem estuda, nem sempre de quem transmite. Então, ou seja, a importância é sempre de quem ouve, sempre de quem vê, nunca de quem está, às vezes, ofertando o saber ou ofertando a orientação. Então, é muito da questão receptiva. E aí, por isso que eu acho que a internet ela funciona bem, porque existem locais e pessoas que a gente jamais poderia atender presencialmente. Já cidades locais que seria impossível. Nós estávamos em 2.000 reencarnações, seria impossível você ir em todas as cidades do mundo, né? Então, realmente fica difícil. Maravilhoso, Ney, maravilhoso. Eu achei maravilhosa a experiência de você poder atender um cliente aqui, né, em São Paulo, outro cliente no Acre, o terceiro cliente é de Praga. É muito legal. É isso que você está falando, é uma coisa que era impossível, e hoje em dia com a internet, né? E eu acho que o pessoal começou a voltar quando as escolas entraram com tudo, com essas aulas online, entendeu? E o trabalho também. E aí isso começou a fazer parte, né, o novo normal, né, dentro da pandemia. Então, eu acho que com isso foi quebrando um monte de paradigmas, um monte de preconceitos, e as pessoas começaram a vir, né, a voltar. Né, o pessoal do presencial, né, que foi o pessoal que teve mais resistência. Eu acho verdade. Que isso foi muito legal. Muito bem. A Rosa, ela tem, pegando até esse gancho da distância, né? A Rosa, ela também tem um trabalho, além do tarô, se não me engano, também de reiki e algumas energias também pela internet. Como é que foi esse seu trabalho de terapêutico também, junto com o tarô, nessa fase online? Bom, aqui com a gente aconteceu uma coisa muito interessante, né? Quando começou a se falar da doença lá na China, em meados de outubro, novembro, né? Então, aqui as leituras, todas elas mostravam uma paralisação no mundo, uma modificação muito grande, e eram empresários que a gente atendia, e a gente, é estranho, porque a gente tinha uma certeza de que algo movimentaria o mundo, de que algo ia atingir todo mundo, né? Mas a gente não imaginava que fosse uma pandemia, né? E era tudo muito estranho, porque tudo ia caminhando para isso, até que foi falado, a gente já achava que em dezembro tinha que ter fechado as fronteiras aqui no Brasil, a gente já achava que não deveria ter tido carnaval, isso aqui, o pessoal que trabalha comigo, enfim, né? E aí, quando a coisa veio mesmo do Brasil, fecharam as fronteiras, começaram todo o burburinho real mesmo, né? Vai decretar, baixar todo mundo usando máscara e tal. Eu parei e falei assim, bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos ajudar, nós vamos lançar um movimento chamado Faço Parte das Soluções. E foram muitas pessoas do mundo inteiro entrando em contato desesperadas, não para consulta, mas como se aqui fosse uma igreja, um centro, um hospital, alguma coisa assim do tipo. E era o dia inteiro tentando consolar as pessoas, o dia inteiro, calma, 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 o mundo já teve das pandemias, o mundo já teve guerra, a gente não... Na verdade, o nosso ponto de vista é assim, tudo que está acontecendo sempre aconteceu, só que ficou evidente, porque ninguém nunca teve segurança de nada. Você está hoje trabalhando, mas não dá mais. Você está na tua casa, você bate, machuca a cabeça, pode morrer na tua casa. Gente, máscara sempre, há muito tempo existe, deveria ser normal, se está resfriado, não ir trabalhar, colocar máscara, lavar a mão, tirar o sapato, pelo menos é o que a gente já há muito tempo pensa aqui, eu e meu marido, questão de levar filho doente para a escola, então a gente tem, para a gente, assim, praticamente não mudou nada, a não ser meu filho, que está fazendo aula online, porque o resto não mudou, né? E aí a gente falou assim, então, vamos fazer parte das soluções. E nós lançamos uma série de grupos na área terapêutica. O primeiro foi o reiki, que nós fizemos gratuitos. Foram 2.000 pessoas iniciadas na primeira leva, né? Porque a gente queria que as pessoas tivessem um suporte para solidão, para depressão, para o medo, e a gente sabe que a doença está muito envolvida com a capacidade vibracional de cada pessoa, né? Aí nós lançamos um curso de coach, tudo na base da contribuição livre, e quem não pudesse pagar vai fazer do mesmo jeito. E nós paramos todas as atividades em função da população, em função desse momento. A gente sentia que era uma necessidade da alma nossa, o chamado, como você falou, né?
E aí vieram pessoas de tudo quanto é lugar, e foram uma série de cursos. A gente ensinou um monte de técnicas de terapia para a pessoa cuidar em casa, como o Duin, que ela não precisa comprar nada para se auto-aplicar, como trabalhar com cromoterapia, que ela pode se virar. Então, tudo que a pessoa não precisava sair de casa, não precisava gastar dinheiro, não fosse invasivo e não corresse nenhum risco. Foi curso de floral, acho tudo que foi possível. E nessa leva, o que aconteceu? As pessoas começaram a pedir para ter curso de tarô, pedir para ter curso de baralho cigano, cafeomancia, quirologia, grafologia, etc. Mas a gente não tinha o menor plano de fazer isso agora. A gente só queria trabalhar com técnicas terapêuticas para tirar as pessoas da depressão e atender aquela demanda do público que a gente tinha e contava. Eu não sei o que as pessoas veem na gente, né? Porque eu falo assim, a gente não é Jesus, a gente vai fazer o melhor que pode. E o que a gente tinha era esse conhecimento que dava para passar online, e nesse momento que as pessoas não precisavam gastar dinheiro comprando remédio, saindo de casa e tudo mais. E foi surpreendente, porque uma série de coisas a gente não tinha preparado, a gente juntou de outros cursos, a gente foi fazendo na hora. A gente tem um lema aqui, né, que é antes feito do que perfeito. Vamos socorrer. E vamos socorrer com o que a gente tem. E assim foi a vida. Então, assim, tudo foi inesperado, porque nessa onda da gente fazer esse movimento Faço Parte das Soluções, não só aumentou os alunos para o tarô, as leituras de tarô, mas para todas as outras terapias que davam para ser feitas à distância. Então, foi a constelação, foi os atendimentos com as mesas quânticas, atendimentos de coach, formação neurolinguística. Então, foi uma ressonância que a gente não esperava por esse movimento só em ajudar a população. Rosa, você tem um problema no seu som aí, Rosa. Eu não sei se você abaixou o som, alguma coisa ocorreu aí, que daí sumiu um pouco da sua voz das últimas frases. Então, tudo bem? Melhorou. Ok, voltou, isso. Então, a gente não esperava que fosse assim, e eu tenho uma gratidão imensa, né, pelo retorno do público, pela tecnologia, que você sabe que eu sou muito medieval, né, tenho dificuldades muito grandes, limitações com a tecnologia, mas uma gratidão imensa, porque as pessoas que vieram eram pessoas abertas para o conhecimento, pessoas que estavam muito afim, né, de melhorar a vida, de superar esse momento. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Aprendi horrores com todos eles, fiz amigos maravilhosos, tive apoio de pessoas que eu jamais esperava. Para mim, está sendo um momento incrível, libertador, só gratidão. Beleza. Falando sobre essa questão de tecnologia, também estava conversando outro dia com a Heloísa sobre isso. A Heloísa teve que entrar, tipo assim, de sopetão na parte tecnológica do tarô e de aula, de consultas, durante esse isolamento social, né? E como é que foi essa sua introdução no mundo virtual? Olha, há uns 20 anos, 25 anos, eu já tinha alguns clientes fora do Rio, né, que eu dava pelo telefone, mas não era assim site, não. Eu ficava 1 hora dando a consulta pelo telefone. Então, já tinha esses clientes, vamos dizer, cativos. Bom, os anos passaram, agora com a tecnologia, que eu não entendo nada, eu sou assim completamente, fico, Alex vem me salvar, meu filho vem me salvar, por favor. Então, quando aconteceu isso, engraçado, sabe o que foi assim? Teve mais resistência os alunos queriam fazer curso presencial, meus alunos não queriam fazer, mas não dá para a gente ir na sua casa. E as consultas aumentaram. Então, meus alunos é que sentiram. Aí, como é que eu fui fazendo? Eu comecei, então, a lançar aula particular. Aí, era uma atrás da outra, assim. Aí, eu dizia, não, mas vamos fazer. Então, e depois é que eu comecei a dar curso, sempre pedindo desculpa para o pessoal. É que eu errei, peraí, não sei o quê. Mas estou levando. Agora, quantas consultas aumentaram bastante, que eu pensei que fossem cair, sabe? Pela internet, eu faço no Zoom do celular, né? No vídeo,
Mas tá indo, tá indo. Eu vou ficar, meu filho, nos trinques. Você conseguiu, então, pelo menos, dominar um pouco o celular para poder dar aula e consulta. Você também está dando aula online também? Algum curso online? Estou dando aula online, estou dando aula de tarô, de baralho cigano. Então tá. Que eu realmente... Que bom que você se adaptou. Inclusive, Ney, eu faço aquela parte também de equilíbrio energético e nunca tinha feito online. Então, eu tive que até me adaptar a isso, né? A botar a pessoa zen, a conversar. Então, eu tive que me adaptar. O reiki, a cura prânica, eu nunca tinha feito assim, com dor na minha frente, entendeu? É interessante, porque exatamente isso que a nossa conversa inicial é exatamente dessa nossa adaptação nessa pandemia, nessa mudança de paradigmas, principalmente. Embora já existisse aulas online, consultas online, terapias online, mas era algo assim, talvez, da borda, né, do sistema, não era o núcleo, como agora nós tivemos que nos adaptar 100% a esse processo. Nas minhas primeiras aulas, era tão rudimentar que eu pegava as cartas, às vezes botava uma carta na boca, 2 na mão, que eu não sabia. Nas primeiras aulas foi assim, te juro. Mas está certo, eu acho que tem que ser assim mesmo, a gente tem que se adaptar, mesmo que seja assim, mostrando as cartinhas, olha as cartinhas, olha as cartinhas. Aí eu desenhava o jogo no papel, mostrava, agora não, agora eu já estou mais profissional. Já uso PowerPoint, imagem, isso é muito bom. Mas, de qualquer forma, eu acho super válido, porque, às vezes, a consulta, o curso online, ele também pode ser feito através de um quadro de escrever. A pessoa pode ficar distante e ir no quadro e escrevendo e dizendo, não necessariamente tem que ter o PowerPoint, né? É possível dar aula mostrando as cartas e falando, é como se a gente estivesse ao vivo, só que com uma câmera. Então, tudo é possível na aula online, e em consultas também, né? E, falando sobre essa questão de tecnologia, eu vi do Petros uma foto, acho que é um mês atrás, ele assim, cheio de computadores na frente, tinham várias turmas em vários, um celular, um numa tela, outro na outra tela. Eu fiquei assim, espera um pouco, o cara, ele está assim que nem um povo, né? Ele pegou assim, reuniu pessoas em diversos links. Me explica como é que você deu esse processo de aula com todas essas pessoas em links diferentes, como é que foi? Isso. Então, foi bem interessante, né? Na verdade, aquele dia foi a primeira experiência que cai um pouco no que o Alexander estava comentando, né? As turmas que eu tenho tido agora são turmas maiores, e uma coisa que eu percebo dos alunos é que a grande maioria não tem essa ânsia por atender. Na verdade, eles têm um pouco de medo, né? Medo de errar, insegurança. Muitos deles até comentam que, nossa, é uma responsabilidade muito grande, porque eu vou falar da vida da pessoa, né? Ainda mais agora, pós-pandemia, que todo mundo está um pouco ansioso, né? E eu acredito, né, que vamos dizer assim, esse lapidar, né, da arte oracular é na prática mesmo, né? Então, nesse dia, né, essa foto que eu postei, o que eu fiz, né? Eu estava sentindo falta da parte prática dentro da aula, né? Então, da minha turma, né, o que eu fiz ali? Eu abri vários Zooms, na verdade, né, várias salas, como se fossem as mesas que a gente tinha presencialmente, né? E aí eu coloquei lá duplas e trios, né? Eu montei esses grupos e eu fui monitorando cada um deles, porque eu queria sentir essa proximidade, né? Essa prática, e foi muito, muito legal, né? Porque, digamos assim, trouxe um pouco desse calor humano, né? Que a gente não tem no presencial. Só interrompendo, que eu fiquei assim, super curioso agora. É como se você deixou um em cada link e eles jogaram entre si também, eles tiveram um trabalho assim, virtualmente entre eles, e você no triângulo, observando eles? Isso, exatamente. Então, eu fiz aqui uma, né? Parabéns! Para ficar ouvindo, né? Cada um deles.
Então, o pessoal, então as duplas, elas, né, davam um tchauzinho, faziam alguma coisa, tal, aí eu ia lá e, né, tirava a dúvida, mas, digamos assim, para forçar, né, e eu até no dia, né, nessa turma, teve bastante resistência, teve muitas pessoas que não quiseram participar, porque, né, enfim, né, ficaram inseguras, mas quem participou adorou e sentiu na prática ali que o tarô funciona, que realmente precisa-se ter um pouco de ética, né? Assuntos, né, que devem ter cuidado para serem abordados, né? Então, vamos dizer assim, uma manutenção que a gente sempre tem que fazer, né? Pós-aula, né, nas redes sociais também, para colocar muito essa questão da ética, né, dentro da leitura. E eu achei importante, né, essa questão de exercitar a prática e até, assim, vamos dizer, de fazer uma monitoria, né, porque, às vezes, tem pessoas que começam a publicar coisas, ou, às vezes, mesmo atender, né, de uma forma muito inicial mesmo, né, sem tanta experiência, e acabam, vamos dizer assim, dando umas bolas fora, né, mas por desconhecimento, às vezes por ingenuidade, porque vieram de outros cursos onde se falou certas bobagens ali, né, então eu fiz exatamente para isso, né, para lapidar né, durante essa prática, né, e muitas pessoas, inclusive, que já tinham vindo de outros cursos, já tinham feito não cursos de fim de semana, mas já tinham feito cursos até completos mesmo, né, com outros profissionais, mas ainda tinham algumas ideias um pouco equivocadas aí, principalmente na questão do atendimento, né, a Heloísa, a Rosa falaram também aí da terapia, né, uma coisa que eu bato bastante na tecla, assim, é de dividir, né, e não invadir o espaço também de outros profissionais, né, porque nós não somos médicos, não somos psicólogos, né, não somos nem sequer sacerdotes, né, talvez alguns sejam também, mas durante o atendimento exatamente tirar um pouco essa empolgação inicial e às vezes a pessoa ir para um lugar, né, uma fala que não é do tarô, né, ocupar outros espaços e às vezes aí sim que é realmente perigoso, né, se entrar em outros lados assim, né, então todo esse interesse que existe pelo tarô, ele tem que sendo lapidado aos poucos também, né, às vezes a gente faz aquele papel chato, né, de falar que não existe coelhinho da Páscoa, né, que não existe o Papai Noel e por aí vai, né, mas é um papel, vamos dizer assim, é um papel social também do tarô, né, eu acho que assim, a gente não pode tirar esse encantamento do tarô, né, porque muitas pessoas buscam com um bom coração realmente, buscando ajudar, e eu acho que é uma forma de trabalho válida, honesta, ser feita da melhor forma, né, e eu acho que isso vem melhorando a cada tempo, né, a cada turma que chega eu sinto que menos esse lado apelativo, né, as pessoas estão com ideias melhores a respeito do tarô, então foi essa experiência, né, que eu tive durante aí a pós-pandemia. Não, achei ótimo e realmente eu estava... essa questão do curso online EAD, é importante que a gente tenha uma pedagogia para que as pessoas possam praticar, utilizar, que seja através de alguma avaliação escrita, de uma prova dissertativa, que seja através desse sistema que você colocou, colocando cada um virtualmente de um lado, não importa, o importante é que haja prática, que não haja só as pessoas só assistir vídeos, assistir todos os vídeos, então já sei tarô. Não, vamos praticar. E a prática também se faz através de, sei lá, desse tipo de trabalho virtual, um com o outro, ou de provas dissertativas, ou de provas de múltipla escolha, ou de um contato direto com o professor, com a pessoa. É importante que haja uma orientação também pedagógica dentro desse processo de prática, não só teórica. Porque teoria é fácil a gente assimilar, decorar as questões, saber como faz. Agora, interpretar, né, aquelas palavras que nós decoramos, né, que, na verdade, depois a gente vê que não vale de nada aquelas palavras, são só chaves para a gente poder acionar outras palavras e outros conceitos, para a gente lembrar, talvez, um caminho simbólico para se analisar as cartas, e a interpretação ela acaba, às vezes, também
sendo muito sutil com o próprio conhecimento de mundo do tarólogo. Então, além daquilo que o tarólogo aprende através de um livro, de um curso, de uma atividade, ele também associa com o conhecimento de mundo dele e cria uma nova perspectiva dentro do tarô, uma nova perspectiva dentro do oráculo. Então essa variação é importante, que quem está ensinando o tarô possa entender que aquela pessoa que está assimilando conhecimento, ela vai estar juntando com outros conhecimentos. E por isso que a gente tem que orientar o máximo possível das técnicas básicas, porque ela vai acabar criando alguma coisa inevitavelmente. E por falar em criação, e acaba realmente as coisas se desenvolvendo, a Maria Baldin acabou, durante algum tempo, desenvolvendo a questão do tarô sistêmico, dando uma questão, nós estamos falando de terapias também, falando enfim, de conhecimento, não tanto de mancias. Como é que foi esse trabalho durante a pandemia, Maria Baldin? Olha, Ney, bom, boa noite a todos que estão conosco aqui. Ou bom dia, boa tarde, não sei que horas já está. Bom, na verdade, assim, eu venho acompanhando a questão do tarô, foi uma questão bastante interessante na minha vida, e talvez por eu vir eu venho da área da educação, né, eu sou um pouco exigente com essas questões de você conhecer o que compõe, né, qual é o contexto. E acho, assim, que, como você estava falando, como você falou, a gente está trabalhando com alma, né? Então, você precisa de um cuidado muito grande. Eu, pessoalmente, tenho uma história de mais atender online do que atender pessoalmente. Então, eu tive poucas questões assim, olha, só quero pessoalmente, porque o meu público é um público que já foi sendo voltado para as questões online. Então, assim, eu tive mais procura para consultas, né? Eu observei bastante gente querendo o tarô por conta de se virar na pandemia, né? Pela questão econômica da pandemia. Então, olha, você pode me ensinar, porque eu preciso me virar na pandemia, né? E por ter um outro olhar, né, um olhar que exige uma integração de outras terapias, aí você acaba também dizendo não para a pessoa, né, porque eu acho isso que todo mundo colocou, né, uma síntese, você precisa trabalhar a postura com a pessoa, né, a técnica, todo mundo decora, todo mundo sabe, você aprende, você estuda mais ou menos, mas a postura, né, como dizer, como colocar aquilo que você está vendo para ela, como trazer aquelas palavras-chave de uma forma que a pessoa receba aquilo, a informação que você está trazendo a ela, né? Então, eu tive um aumento muito grande também de consultas, e acho que deve ter sido o próprio momento, né, que forçou todo mundo parar e ter que olhar, cada um olhar para si, olhar para o outro, e trabalhar a sua empatia, e trabalhar a sua forma de conexão. Então, eu acho que esse próprio momento acabou fazendo com que todos nós recebêssemos essas pessoas por termos uma ferramenta que possibilita olhar para isso tudo, né? Olhar para essas questões todas. E acho que essas questões de fazerem jogos, né, como você estava colocando da experiência do Petrus, eu acho importante, porque mais do que as pessoas colocarem o seu conhecimento sobre aquilo, mas é a forma, a postura que eu tenho perante o meu consulente, né, perante o que eu vou dizer a ele, né? Às vezes até mesmo o tipo de pergunta que a pessoa faz, a gente vai colocando de um jeito mais legal, né, para que ela possa receber mais o que a gente está trazendo, o que o tarô está trazendo para ela ali através de nós, né? Não tive, assim, o que eu vi inicialmente o meu movimento inicial foi esse, né, um movimento de pessoas querendo
achar uma forma porque acham que tem o dom, acham que tem experiência, né? E aí, então, vou me aperfeiçoar nisso e vou aproveitar esse espaço aí. De algum modo, eu acho que todos nós chegamos a uma conclusão aqui. Todo mundo percebeu que o isolamento social, a pandemia, aumentou a busca de consultas online, a busca de cursos, a busca de pessoas interessadas na parte econômica do tarô, e aí voltamos para a Kelma, na primeira palavra dela, ela tocou sobre esse assunto da questão econômica. Então, a Maria Baldin já jogando aqui para a Kelma. Kelma, essa questão econômica, né, que as pessoas buscaram, nós até tocamos sobre esse assunto, você acredita que essas pessoas que vieram só em busca de ganhar dinheiro através do tarô, elas talvez consigam se fixar no mercado? O que nós podemos dizer para essas pessoas que buscaram o tarô como via de financeira e não de autoconhecimento, de autoajuda ou de profissionalização? Porque ser profissional do tarô é uma coisa que exige muito tempo, nós sabemos disso. Mas existem pessoas que, nesse processo pandêmico, né, acabaram fazendo cursos rápidos e já estão atendendo. Então, para esse grupo de pessoas que nós agora estaremos falando sobre essa questão econômica da pandemia. O que nós poderíamos orientar essas pessoas? Veja bem, acho a primeiro ponto importante que eu acho legal para a gente conseguir abordar esse assunto sem a gente criar melindres, né? Que é muito difícil isso acontecer, mas vamos tentar, é entender que aqui a gente está falando enquanto uma reflexão, a gente está num debate. Sim, isso é uma reflexão, são aconselhamentos, inclusive. Exato. São aconselhamentos, não se trata de críticas. Exato. Como eu disse, o tarô, ele está na alma, ele é um chamado. Às vezes a pessoa vai rapidamente nesse chamado, ela quer rapidamente, às vezes, porque ela quer ajudar as pessoas. Então, nesse afã de ajudar, ela pode atropelar o conhecimento. Embora o Alexander tenha comentado, e o Petros também, sobre que a maioria das pessoas não estão em busca de atender, e sim em busca do autoconhecimento, da autoajuda, sabemos também que há pessoas que que buscaram esse recurso econômico de uma forma imediata, né? E aí, o que nós poderíamos aconselhar essas pessoas? Porque elas não estão erradas em querer atender rapidamente, mas eu acho que devemos aconselhá-las. Sim, é verdade, eu acho que é isso mesmo, trazer a reflexão de que o trabalho com tarô, e aí eu só realmente posso falar sobre tarô, porque eu não trabalho com outra, né, não trabalho com numerologia, astrologia, então eu não sei como isso funciona em outra área. Mas dentro do tarô, a gente não tem um certificado de garantia de que a pessoa saiba o que ela está fazendo. A gente não tem como dar um curso e garantir que essa pessoa tem condição de atender. É aquilo que, né, já até se mencionou aqui, a técnica nem sempre é a questão é o comprometimento, a responsabilidade, são elementos subjetivos. Então, no tarô, a gente pode estudar, eu conheço gente que estuda há mais de 10 anos e não atende. E conheço gente que estuda há poucos meses e quer atender, quer dizer, acho que o primeiro ponto a se colocar nesse sentido é, de fato, entender que quando a gente está trabalhando com tarô, a gente está trabalhando com orientação, e aí a gente precisa ter esse preparo, não só um preparo técnico, eu, inclusive, atualmente indico que a pessoa tenha acompanhamento psicoterapêutico ou psicanalítico, para que a gente possa, de fato, oferecer para essas pessoas não só técnica, mas conhecimento. Então, é normal a gente ter entrado num processo de pandemia totalmente normal e todo mundo pirou, porque muita gente perdeu o emprego, muita gente ficou sem grana, muita gente ficou em desespero. Você mesmo, Ney, falou uma coisa que eu achei sensacional, que o problema não é ficar em casa, o problema é ter que lidar com a falta de liberdade. Então, aqui a gente está falando de elementos realmente mais
subjetivos, de elementos que demandam um cuidado maior. Então, acho que, assim, é normal a gente querer buscar uma profissão, ganhar um dinheirinho enquanto a gente está trancado em casa. Porém, se tratando de trabalhar com orientação, aconselhamento, terapia, seja lá o método que for, nesse sentido, é importante que a gente faça com responsabilidade. É importante que a gente tenha conhecimento suficiente e aí, como falou a Maria Baldin lindamente, postura, conduta, ética, porque, às vezes, esses elementos subjetivos são muito mais importantes do que você conseguir fazer um jogo. Como é que você vai lidar com uma pessoa que está em crise? E isso, durante a pandemia, foi muito comum. Eu também atendo, e muita gente em crise existencial, crise de angústia, crise de ansiedade, né, depressão. E a gente, até que ponto a gente tem condição de atender essas pessoas, ou a gente pode, de fato, indicar para os profissionais que estão preparados para isso. Então, a minha questão em relação ao econômico, até que eu coloquei no começo, é essa. Pode parecer uma saída, mas o nosso trabalho é um trabalho que vai muito além do 2+2, é um trabalho que vai muito além do eu vou fazer um curso, vou sair atendendo, eu vou dar aula, eu vou... Por quê? Porque envolve vidas, envolve escolhas de vida. Nós nos tornamos o que a gente escolheu ao longo da vida. A gente é hoje o resultado das escolhas que a gente fez. E o tarô entra nesse processo de decisão, nesse processo de escolha. Por isso a importância dessas pessoas que querem atender, problema algum em atender, problema algum em encontrar uma outra profissão, nada contra, mas a importância da pessoa estar comprometida e se responsabilizar pelo que ela faz, não só o conhecimento, mas a condição de preparo de atender outras pessoas. Sim, porque eu acho que a questão, nós estamos aqui orientando, não criticando, porque é válido você fazer um curso de tarô para ganhar dinheiro, é totalmente válido, até porque o Ministério do Trabalho reconhece, através do CBO, a nossa profissão para ganhar dinheiro. Então, ou seja, isso não é nenhum demérito ganhar dinheiro com o tarô. Se Exato. O próprio Ministério do Trabalho reconhece o sistema laboral nosso, então, esse não é a questão. A questão é, estamos preparados para isso? Porque o que aconteceu durante a pandemia foi o seguinte, que as pessoas acabaram fazendo algumas atividades ou aprenderam de algum modo e já se ofereceram trabalho. Diferente, por exemplo, se ela está numa escola, lá na minha escola de tarô, está um curso com o Kelma, está um curso com o Júlio, com o Petros, com a Tina, a Alexandre, conosco aqui, a Heloísa, ou seja, porque nós orientamos, estamos ali, olha, você tem que fazer isso, nós damos jogos, nós orientamos como ela tem que ler, nós chamamos a atenção para leituras erradas, nós fazemos todas as técnicas que envolvem, e a partir daí a pessoa, obviamente, segue o seu caminho, mas, essencialmente, é importante que a pessoa tenha consciência desse trabalho e do que envolve tudo isso, porque não é só o dinheiro. Toda profissão dá dinheiro, agora é como nós lidamos com isso, com essa profissão, como nós lidamos com essa questão. Fala. Posso falar uma coisa? Pode. Com relação a você está falando, eu recebi muitas mensagens, até antes da pandemia mesmo, e na pandemia ficou mais intensificado, de pessoas que se diziam que já atendiam e queriam fazer um curso de tarô, de Lenormand comigo. Aí eu colocava os cursos e colocava os extensivos. Né? O que forma uma pessoa? Um extensivo. O que elas queriam? Aprimoramento. Mas, quando eu falava que o curso demorava 1 ano, tudo isso, você não tem um curso de 1 dia, não? Não tem um curso de 1 mês, não? Aí eu fico pensando assim, se você pega uma pessoa de fora, que esteja encantada com o tarô, não tenha experiência disso, ela pode até entender que você vai ter uma inspiração, uma epifania, uma coisa mágica, começar a ver as coisas. Mas é alguém de dentro da área que vem buscar aprimoramento e querer um curso rápido. Aí e a gente é uma profissão. Como é que as pessoas veem essa profissão? Não foi pouca gente, não, tá? E eu ainda perdi bastante tempo dizendo, gente, aprimoramento exige tempo. Quanto mais tempo você estudar, melhor você vai se formar. Se você tem uma pausa entre as aulas, você tem como elaborar essa informação, criar dúvida, desenvolver o que você fez. Mas 1 ano é muito tempo. Muito bom, obrigado. É algo que eu queria trazer para cá, para isso,
compartilhar com vocês. Né? Não, mas eu diria que é uma tônica do mercado, independente da pandemia. Então, desde quando eu estou aqui, de décadas e décadas, eu sou quase assim, eu sou quase um ancião, né, de 100 anos, mas são décadas e décadas, isso é independente da pandemia. Há pessoas que querem realmente a rapidez no conhecimento, um curso de final de semana e seguir adiante, mas eu volto a dizer, são pessoas que têm começo, meio e fim. Estou há 40 anos, não 4 dias, não 4 anos, há 40 anos dando aula de tarô e dando consultas de tarô. Eu, nesse meio tempo, são poucas as pessoas profissionais que permaneceram no mercado de forma digna, elegante, honrada, e que são procurados anos após anos. Então, ou seja, e vi muita gente entrar e sair. Então, realmente, existe um grupo de pessoas que vai conseguir dinheiro, mas não vai conseguir se manter para o resto da vida. Eu acho importante qualquer profissão, é você saber que, olha, eu vou iniciar agora, e até eu me aposentar, eu vou conseguir ficar com ela. Eu vou ter o retorno digno financeiro dela até o dia que não der mais para trabalhar, o dia que eu me aposentar, ou a idade chegar e não dar mais condições de eu atender. Então, é importante ter essa dignidade. Agora, como qualquer profissão, também tem lá as pessoas que lá não são boas, até das profissões legalizadas com diplomas, né, com grandes organizações por trás, existem os bons e os maus, porque eu acho que isso é inerente ao ser humano. A picaretagem é do ser humano, não é da profissão. Então, todas as profissões têm picareta, todas, sem exceção, todas. Porque são pessoas que se formaram de modos distintos, ou não apenas que queriam lá uma formação, foram obrigadas a se formar, estão no mercado, são péssimas pessoas. Então, não ia ser diferente com tarólogos, astrólogos e numerólogos. Também tem pessoas picaretas dentro da nossa área. Agora, esses aconselhamentos que eu dou não é nem para os picaretas, porque os picaretas continuarão sendo picaretas. Então, esses conselhos não são para eles. Os conselhos são para as pessoas que tiveram o chamado do tarô, começaram a iniciar o tarô de um modo rápido e já estão atendendo. Então, ou seja, são pessoas que eu sei que têm motivações espirituais ou que têm dons para atender o tarô, mas talvez o processo rápido, elas se desestimulem, porque talvez não haja o retorno. E por que não há retorno? Porque não está preparada para o mercado. Essa é a grande questão. Não é a picaretagem. Eu não considero todo mundo que começa rapidamente seja picareta. Não. A picaretagem está na má fé mesmo. E tem muita gente que está de boa fé. Não, eu quero ajudar. Então, de coração, está ajudando. Então, mas acontece que, às vezes, o conhecimento ele é mínimo e não é possível ajudar. E ela pode se desestimular. Conheço várias pessoas que fizeram isso na década de 80, 90 e pararam de estudar o tarô. Por causa de se desestimularam, porque iniciaram muito rapidamente os atendimentos, outras atividades. E depois retornaram, depois de muitos anos retornaram, porque é algo que está no ser da pessoa. Então, é para essas pessoas que a gente está conversando, está falando. As pessoas que iniciaram rapidamente, querem atender rapidamente, têm o dom, têm, essa sensibilidade, vai com mais calma. Eu tenho certeza que será um bom profissional no futuro. Bom, o Petros, é muito interessante o que ele colocou sobre a pedagogia dele, o que ele usou, sobre a pedagogia das provas dissertativas, porque é importante que nós possamos dar à pessoa condições para que ela se autoavalie também. Então, são para essas pessoas que nós estamos conversando, tá? Porque picareta não vai estar nem assistindo essa live, com certeza, tá bom? Já vai estar fazendo algumas coisas por aí. Então, quem está ouvindo, quem está até agora aqui nos assistindo, com certeza quer aprender alguma coisa, quer absorver alguma coisa. Então, se você agora iniciou recentemente, tenha paciência. Tenha paciência que você vai chegar no conhecimento que você deseja, você vai ajudar as pessoas, você vai atender bem, você vai dar o seu curso, você ainda vai ter a sua trajetória. Então, é só manter isso. Muito bem. E agora a pergunta que fica para a gente encerrar essa live, para não ficar muito grande, que é o seguinte. Cada um vai dizer agora, por favor, o que acha que vai acontecer com o tarô pós-pandemia. Quando tudo isso acabar, a gente tomar vacina, sei lá, se é a chinesa, se é a russa, se é a americana, não sei, ou se é a brasileira também, que também estão testando.
Depois todo mundo toma vacina, todo mundo pode ir para a rua sem máscara, podemos fazer os presenciais, os cursos online e os presenciais, os eventos, o novo normal, né? O que vocês acham que vai acontecer com o tarô online depois que houver o retorno definitivo a uma vida que a gente possa ter liberdade para ir e vir? Quem começa? Uma opinião rápida. Eu acho que as consultas online elas vão se manter com mais intensidade, porque também é muito mais cômodo para o profissional e, às vezes, até para o consulente fazer online, uma vez que ele ganha essa segurança, né, ele vai ter menos despesa, menos gasto de transporte, de tempo. Isso é algo que se contabiliza também da economia que a gente faz com isso, né? E essas tecnologias estão se desenvolvendo. A gente o tarô ele não vai mudar por si só, ele também vai mudar dentro de um contexto tecnológico que vai oferecer novas plataformas, novas possibilidades, conexões mais rápidas, aplicativos diferentes. E acho que a gente não tem nem como prever muita coisa detalhadamente, porque essas novas tecnologias vão criar novas formas de consulta, no meu entender, no meu ato visionário agora, né? Então, acho que vai ser mais ou menos isso. Ok. Quem é o próximo? Fala. Eu acho que vai haver uma filtragem, né? Tudo que tem um interesse muito grande, né? Então tem esse boom. Eu acho que essas pessoas, por exemplo, que estão querendo atender rapidamente, fazendo cursos de um dia e tal, realmente não vai ficar. E eu acho que vai ter uma profissionalização maior, as pessoas vão começar a levar mais a sério o tarô, o aprendizado de tarô, a própria prática do tarô. Então, eu acho que, embora agora esteja um pouco caótico, né, nessa transição, mas eu acho que depois as coisas tendem a se cristalizarem para o melhor, eu acho. A Maria Baldini pediu a mão, fala, pode falar. Eu concordo com o Alexander, que eu acho que a questão racional, né da consulta, que é locomoção, que é tempo de locomoção, e toda a logística que envolve uma consulta presencial, a online, se as pessoas tiverem confiança, sentirem essa conexão, elas realmente vão optar por uma questão de mais conforto, né? De não se deslocar tanto. E acho que nessa filtragem, Petros, né, nós vamos ter várias formas de olhar o tarô, né, e atendendo diferentes pessoas, né. A minha avó costumava usar um ditado, Ney, que ela dizia assim, olha, saem todos do mesmo lugar e um é diferente do outro, né. Então, nós temos todos a mesma ferramenta, mas a nossa forma de ir colocando, a gente vai trazendo as pessoas que escutam, né, recebem do jeito que a gente está colocando. Então, acho que nessas pessoas também, como você e o Petros falaram, quer dizer, quem realmente não tiver no eixo, na referência da questão, com seriedade, vai cair, vai embora, não aguenta, né? E quem fica, vão ficar diferentes formas de levar essas informações para as pessoas, e isso é importante, porque quanto mais você acessar essas pessoas e elas receberem o que você está trazendo ali, mais efetiva ficam as curas, né? Perfeito. Júlio, quem que vai falar? Peraí, Júlio e Heloísa, quem que vai falar? Pode decidir entre os dois aí. Pode ir, Heloísa. Pode. Não, eu concordo com a Maria Baldin inteiramente. Eu acho que vai ter um boom, depois vai aquietar, cada um vai desenvolver o que mais se assemelha, né, nas próprias consultas. Vai haver ainda muitas consultas presenciais, porque tem pessoas que gostam dessa comunicação com o tarólogo, do abraçar, do aperto de mão. Então, tem muitas pessoas assim, mas vai crescer essa parte de consulta online dentro da seriedade, porque eu fui habituada em pequena a dizer que a gente faz uma vida para fazer o nosso nome e em segundos a gente acaba com ele.
Então, eu acho que isso vai permanecer quem fizer o seu bom nome, eu acho isso. Totalmente de acordo. Fala, Júlio, vamos lá. Não, perfeito, Heloísa. É bem isso, porque a internet é o novo boom, eu acho que isso só tende a crescer, a gente está tendo cada vez mais tecnologia, rede social, e a internet ela permite um crescimento rápido, mas uma queda mais rápida ainda, com certeza. Eu gostei muito da fala do Alexander a respeito de os tipos de consultas. Isso é uma coisa que tem já mudado muito. Eu estou vendo, por exemplo, pessoas, tarólogos, tarólogas, que fazem consultas onde, por exemplo, me diz as tuas questões, eu gravo um áudio, te mando e tu vai ouvir esse áudio por um determinado tempo. É um tipo de leitura que está surgindo e que está se popularizando. E é essa questão, a gente está tendo cada vez mais discursos mais plurais, mais nichos, e eu acho que a gente está indo muito por aí. O tarô, a gente está tendo ele está ganhando novas faces, sempre se mantendo, obviamente, quando a profissional tem a sua ética, tem a sua seriedade, ele pode... existem novas brincadeiras que estão surgindo, isso é muito interessante de observar. Ótimo. Agora, falar em gravação, não é novidade não, que eu já na década de 80 gravava fitas cassete. Pois por favor, só mudou a ferramenta, tá bom? Mas agora é na nuvem. Só mudou a ferramenta. Quando eu comecei a usar o WhatsApp para consulta, eu fazia assim, gravava, eu peguei por e-mail também, eu mandava por e-mail, a pessoa mandava as questões, eu mandava uma carta para a pessoa. Mas isso é ótimo essas novas tecnologias, novas ferramentas, porque é possível, gente, nós estamos lidando com o mundo espiritual, né? Nós não estamos vendendo banana, estamos vendendo alma. Estamos lidando com o mundo espiritual. Tarô, isso aqui, gente, isso aqui é papel, entendeu? Isso aqui apenas está um símbolo, que a gente aprende o símbolo. Na verdade, você pode jogar tarô até sem tarô, dependendo do grau de conhecimento da carta, entendeu? Com papelzinho, com númerozinho. Você não precisa de carta quando você absorve essa linguagem do tarô. Existem inúmeras técnicas de você jogar tarô sem tarô. A questão é que a pessoa ela tem que estar totalmente envolvida dentro desse universo para fazer esse tipo de trabalho. E ela não precisa estar fisicamente junta ali, presencial, porque nós estamos lidando com um mundo transcendental. São linguagens que a gente transmite, a gente decodifica o mundo espiritual através do mundo das cartas. E vocês tocaram, diga... Eu queria aproveitar, né, para pontuar aqui. Eu concordo plenamente com o que todo mundo falou, da rapidez, né, do conforto, das novas tecnologias. Eu acho que a coisa vai se transformando, a internet ela né, se transforma desde que ela foi inventada, tem sempre uma coisa nova aparecendo. E eu queria deixar aqui um incentivo até para esse pessoal que está querendo... Com essa gana toda, né, que está querendo aprender o tarô, que está querendo jogar, eu acho isso tudo muito válido, né? O que eu acho mais importante que a gente pode deixar aqui de mensagem para esse pessoal olha só, é isso mesmo, comecem, porque aí eles vão perceber qual é o grande barato do tarô, né? O grande barato do profissional, que realmente não é simplesmente codificar, ser o intérprete daquelas cartas, né? É ajudar aquela pessoa que está do outro lado a melhorar a vida, né? Porque se você só vai na predição, eu vou falar mais disso amanhã, que é justamente o meu ponto. Se você vai só na predição, tem uma hora que a pessoa enjoa, cansa. Eu não vou fazer o que com isso? Nem consulto mais, eu vou fazer, não deixa para lá, né? É melhor nem saber o que o tarô vai dizer, já decidi que vou fazer, né? Então, eu acho muito importante que essas pessoas que estejam começando agora, elas comecem também a perceber isso, né? O outro, a pessoa que está do outro lado, né? O porquê que ela está vindo ali. E ter esse outro olhar, né? Quem é essa pessoa que está ali? Quais são as dores que ela tem? Como é que eu posso ajudar essa pessoa, de alguma forma, a melhorar essa situação de vida que ela se encontra agora?
né? Então, eu acho que a partir do momento que a pessoa começa a ter essa visão, ela começa a crescer mais dentro do tarô, né? E a buscar outras terapias, outras técnicas que possam agregar ao tarô, né? Uma consulta de melhor qualidade para ajudar esse cliente, esse consulente, né? Ótimo. Então, as pessoas que iniciaram o curso agora têm que realmente se aperfeiçoar. Não adianta só querer ir para o mercado e trabalhar, entendeu? Tem que continuar trabalhando e se aperfeiçoando. Não parem. Isso é o grande mensagem. Não parem, continuem. E faltou Rosa Eliana, eu acho, para dar o que ela acha sobre o tarô da pós-pandemia, o que vai acontecer depois que tudo estiver normalizado. O que você acha? Bom, eu acho que se depender da gente, o tarô vai estar em ascensão total. Já está. Se depender da gente, vai ser uma ascensão total, né? Primeiro de tudo, eu agradeço por você me colocar em contato com essas pessoas, que eu acredito que a gente tem um pensamento muito coeso do realmente, o real significado do tarô e da profissão. E acho que a gente leva muito a sério, com muito respeito, né? Não só esse oráculo milenar, não só a parte da simbologia, mas principalmente o ser humano que está na nossa frente, a história dele, a alma dele, a essência dele, né? Que é uma coisa que a gente sempre debate, né, que tarô não é só significado de carta e tiragem, né, e tem como vocês falaram, tem pessoas que vêm no caminho que imagina muito lúdico, muito romantizado, e eu falo, né, gente, todo mundo quer fazer incorporação, mas ninguém incorpora o próprio espírito, né, então, assim, comece por aí, eu quero incorporar Jesus, eu quero incorporar Saint Germain, né, tudo mais, mas nem incorporou a sua própria essência, então, começa por aí, mas tem também um outro lado, né, daquela pessoa que já tem uma sensibilidade, eu falo isso pela minha experiência, a gente aprendeu a ler em casa, a gente foi praticamente alfabetizado em casa, aos 4 anos de idade, e o primeiro livro que meu pai me deu, depois da Bíblia, foi um livro de quirologia. Eu li esse livro, eu tinha 6 anos de idade, com 7 anos a gente lia, eram os deuses astronautas, então era uma coisa muito de berço, essa mitologia, a gente é enlouquecido por mitologia. Você quer ir na Disneylandia ou quer ver as pirâmides? Não, eu quero ver as pirâmides. Então, era assim, a família Addams, né, dentro de um padrão, há um tempo atrás. Então, assim, a gente passou, sempre havia uma fome muito grande de conhecimento, né? E o conhecimento, ele vinha o quê? De receita de bolo, ele vinha de poemas, ele vinha dos conceitos de vários livros de espiritualidade de vertentes diferentes, né? Então, a gente aprendeu a aprender com tudo, inclusive com pessoas que não tinham nada a ver com a gente e assuntos até que a gente não gostava. Né? Meu pai dizia isso, né? Que cego é aquele que não quer ver e que nada está oculto, né? Então, eu penso isso, que não existe dificuldade absolutamente nada. E comigo o caminho foi ao contrário. Eu vim de uma vertente, de uma série de fome, de conhecer, muito autodidata, uma vontade minha, né? E quando eu conheci o tarô, ele fez um fechamento. Então, tudo foi muito rápido, porque eu já tive um acesso de outra forma, simbólica, terapêutica, psicanalítica, enfim, certo? Por causa de outro conhecimento. Então, eu queria deixar claro, né? Como vocês falaram, o tarô, ele não é só significado de carta e tiragem. Você vai estudar a vida toda e assuntos que você jamais imaginou, porque quem senta na sua frente, ela vem com uma informação. E se você não sabe falar a linguagem dela, se você não entende a origem do processo do problema, se você vai falar de predisposição, mas sempre dando poder à pessoa que, nesse momento, se ela quiser fazer a mudança, essa mudança pode acontecer, porque ela criou aquela situação e ela pode descriar aquela situação. Então, eu penso que com essa consciência que foi mostrada dentro desse fórum, né, extremamente hábil pela língua desses sábios, que eu vou considerá-los assim por diante, né, eu acho que o tarô vai ter aí uma ascensão muito grande, uma geração de tarólogos não picaretas, como o Ney comentou, né, porque a picaretagem não está só no tarô, não está só na numerologia, está em tudo quanto é lugar, que a gente está cansado de ver escândalos aí o tempo todo, de todas as vertentes profissionais que existem, diplomado, não diplomado, com 10 faculdades, falando bem da língua, isso não resolve, porque é uma coisa da pessoa, né? Então, eu penso que essa luz que a gente está lançando agora e trazendo essa realidade de consciência
pode transformar muitas visões. E eu já aviso, vai fazer curso de tarô? Não é facinho não, meu bem. Vai ter que ler muito livro. Se não gosta de estudar e de ler, nem faça. Porque uma das formas que a gente mais aprende é lendo. É lógico que a gente tem vídeo, tem isso, tem aquilo, aquilo outro, mas eu sei que quanto mais a gente lê, mais informações diferentes, mais apto a gente vai ficar, e não só no assunto espiritualidade, psicanálise, tarô, blá, 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 mas qualquer outro tipo de assunto que você nem imagina numa hora de tarô, numa leitura de tarô, você vai puxar aquilo, e aquilo vai ser informação fundamental para ser sutil entre a sua relação com o seu cliente. Perfeito, muito bom, muito bom. Realmente, sim, eu acho que a gente deixou bem claro não só o universo do tarô, do que está ocorrendo agora durante a pandemia, quanto nossas opiniões pós-pandemia, e que o importante é exatamente tudo isso que nós colocamos hoje. O estudo, a seriedade, a ética, estarmos preparados para ajudar ao próximo, de uma forma totalmente coerente, enfim, com a postura humana, sempre ajudando ao outro. Quero agradecer imensamente os nossos ouvintes que ficaram até agora aqui com a gente, ouvindo. Outras pessoas já mandaram mensagem, vou ver mais tarde. Mas é importante nós colocarmos exatamente a nossa posição, a nossa ideia, o nosso conceito do tarô durante a pandemia e pós a pandemia. Então, estão todos convidados para um evento fantástico aqui, a nossa Primavera do Tarô. Ó, beijinhos, vamos dar todo mundo beijinho, beijinho, beijinho. Tchau. Gratidão por tudo. Tchau, 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 tchau.